mais nada, deixa eu contar pra você uma novidade que alguns já souberam na semana passada. Eu tô preparando um presente pra você. É um e-book com o conteúdo dessa nossa playlist e também uma surpresa, que mais pra frente eu vou explicar o que é. E a gente agora tá perto do dia de finados, e isso tem a capacidade de fazer alguns de nós meditarem sobre a vida, sobre a brevidade e também o seu potencial para que a gente deixe uma marca sobre o que a gente recebeu dos nossos antepassados e o que nós mesmos vamos deixar para os nossos descendentes. Quando você estiver perto do fim da sua vida, que fatos você acha que você vai considerar os mais importantes? O que você gostaria de fazer antes de morrer? O que seria uma vida bem vivida? Como deixar uma boa herança para os outros? Você sabe o que você deve fazer para deixar um legado para alguém? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito desse assunto? Fala sim. Eclesiastes, no capítulo 12, mostra pra gente que a vida não dura para sempre e que a gente deve aproveitar o tempo que a gente tem aqui. Olha o que está nos versos 1 a 7. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. E olha o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Então, os filhos é que entesouram, guardam um tesouro, guardam uma herança para deixar para os seus filhos. E herança não só no sentido de dinheiro e bens, não, mas no sentido de tudo que foi importante, tudo que for valioso. Só que às vezes, essa não é a ordem natural, mas às vezes os filhos vão embora antes dos pais, como é o caso do Cazuza, por exemplo. Então, mesmo que você seja uma pessoa jovem, comece a pensar desde já num legado, numa herança que você gostaria de deixar para alguém. Outra coisa é que em Provérbios, no capítulo 22, verso 6, está escrito assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Uma outra versão fala: ensina a criança o caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho não se desviará dele. Então, o tipo de herança que os pais podem deixar para os filhos é ensinar o caminho certo, o caminho do bem para eles, o caminho para Deus. E olha que interessante o que Jesus falou a respeito do caminho no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o próprio caminho. E o caminho para Deus, mostrar para a criança como é que a gente pode conhecer Jesus, é um dos maiores bens que a gente pode legar para os nossos filhos. E não só para os filhos, mas para todas as pessoas que a gente ama. E um outro tipo de legado que a Bíblia fala, está lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus falou pra gente dominar a natureza, dominar a terra, subjugá-la. Só que esse domínio deve ser um domínio como é o domínio de Deus. Deus não é um tirano. Ele não faz da gente e de todas as outras criaturas gato e sapato. Ele trata a gente com misericórdia, com amor, com bondade, com justiça. E esse é o modelo de domínio que a gente deve ter também em relação à natureza e todas as coisas criadas. E cuidar bem da natureza é um legado que a gente pode deixar para gerações que vão vir depois da nossa também. A gente não precisa acabar com a terra só porque a gente está aqui. A gente pode cuidar dela para que ela ainda possa estar abençoando muitas gerações depois da gente. E o que a gente vê na vida é que desde que a gente é pequena, a gente tem muitos sonhos, muitas aspirações, que se intensificam geralmente quando a gente chega na adolescência. O jovem se torna idealista e muitas
muitas vezes a gente tem alvos que são totalmente diferentes da realidade que a gente vê à nossa volta. A gente começa a ter o desejo de mudar o mundo, só que com o tempo, muitos de nós, talvez a maioria, acabe se acomodando e também se afastando dos próprios sonhos. Ao longo da vida a gente pode ter muitas conquistas, nos estudos, no trabalho, na vida sentimental, mas eu queria propor um exercício para você. Imagine que você descobriu que você tem uma doença terminal e que você sabe que só vai ter 1 ano de vida. E eu quero então te fazer 2 perguntas. De tudo o que você fez na vida, o que você abandonaria nesse seu último ano de vida e no que você ainda gostaria de investir? E no seu leito de morte, o que você imagina que vai ter mais significado para você? Seus diplomas, as promoções que você teve no trabalho, as viagens que você fez? Coisas grandiosas que você realizou? Ou seriam coisas simples e pequenas, como o nascimento de um filho, uma conversa que você teve com alguém na juventude, um professor que te incentivou no início da sua carreira? Conseguiu imaginar? Só que a gente não precisa esperar que os nossos últimos dias nesse planeta cheguem, ou uma aposentadoria, ou as nossas férias, para mudar alguma coisa que a gente identifique como fora de rumo e para começar a fazer só aquilo que realmente tenha significado para você. As nossas escolhas nem sempre refletem a nossa verdadeira essência. E faz bem de vez em quando a gente parar para pensar um pouquinho nelas. Isso pode fazer a gente descobrir possibilidades inesperadas, lembrar de alvos antigos, que podem ser coisas que você tentou fazer e não conseguiu, ou nem mesmo tentou e acabou reprimindo. Coisas novas que você queira fazer sozinho, ou então na companhia de alguém que você ame. Projetos ambiciosos, como morar no exterior, ou coisas pequenas, como ter um cachorro. E parar para pensar nisso, muitas vezes faz com que essas coisas pareçam mais possíveis, mais importantes, mais realizáveis, mesmo que à primeira vista não pareça. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas existe um ditado que fala que para a pessoa se sentir totalmente realizada na vida, ela precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Por que essas 3 coisas? Porque todas as 3 são coisas que a gente geralmente deixa para nossa posteridade. O seu filho muito provavelmente vai viver muitos anos além do que você vai viver aqui. Uma árvore que você plantar agora, muitos anos depois de você ter ido embora, ainda vai estar aí dando fruto, dando sombra. Um livro que você escreva perpetua os seus pensamentos para a posteridade também. E acabam sendo o nosso legado. Durante muitos anos eu tive o desejo de escrever um livro. Mas quando eu parava seriamente para pensar, eu desanimava, porque eu pensava, puxa, eu vou ter que depender ainda de uma editora gostar do meu projeto, topar, vai ter custo de publicação. Aí um belo dia eu tive uma ideia. Vou publicar o que eu gostaria de publicar num livro, só que no YouTube. E esses vídeos que eu faço toda semana para você são o meu legado, são o meu livro. Para que você consiga pensar seriamente no legado que você gostaria de deixar para outras pessoas, você precisa atentar para algumas coisas. Você precisa ao mesmo tempo de consciência, de finitude e também de continuidade. Porque eu vou morrer, mas o mundo vai continuar. Que mundo então eu desejo que o futuro traga? Eu, por exemplo, aprendi tanta coisa na vida e não queria que essas coisas morressem junto comigo. Outra coisa é o desejo de mudar o mundo, de tornar o mundo um lugar melhor. Que eu vejo que muitos jovens hoje em dia estão perdendo. Muitos jovens parecem velhos, mas a boa notícia é que existem muitos velhos que ainda parecem jovens. Ter também a consciência do poder das pequenas coisas. Você já viu como um formigueiro é construído? Cada formiguinha pega um grão que para ela é enorme, mas para nós é uma coisa mínima. E com o trabalho conjunto e contínuo e constante, são capazes de construir formigueiros enormes. Isso eu vejo, por exemplo, no meu canal. Começou bem pequenininho, agora já tem 2 anos. Eu quero até fazer um parênteses aqui para poder agradecer a você por assistir os meus vídeos, por compartilhar com as pessoas com quem você se importa, por deixar seus comentários. Eu amo responder comentários e por enquanto, que tá pequeno, eu consigo responder a todos praticamente. E fica o convite, se você quiser, pode postar dúvidas, sugestões, qualquer coisa que você gostaria de falar para mim, até para dizer que você não gostou. Não sei se você já reparou, mas existem algumas pessoas que colocam isso nos comentários. E mesmo a essas pessoas eu respondo também.
E uma coisa que me motivou para criar esse canal foi a possibilidade de que eu mudasse a vida de pelo menos uma única pessoa. E se essa pessoa puder mudar a vida de uma outra única pessoa, e assim por diante, essa corrente sendo espalhada, se expandindo, aí o mundo iria mudar. Então, mesmo que o esforço todo que eu estou fazendo durante esse tempo fosse para mudar um só, já teria valido a pena. Outra consciência que a gente deve ter é de que a gente pode tornar o mundo um lugar melhor ou um lugar pior a cada dia, para nós e para todas as outras pessoas. Você já percebeu que o nosso âmbito de ação é o nosso reino? É ali que a gente toma decisões, é ali que a gente exerce a autoridade ou o poder que a gente já recebeu. Esse canal, por exemplo, é um pequeno reino meu. A minha vida em família também é um reino. Minha vida no trabalho, minha vida com os meus clientes, com os meus vizinhos, com os meus amigos, com desconhecidos que cruzam o meu caminho, as pessoas que dirigem o Uber quando eu chamo. Cada um desses lugares, cada um desses âmbitos é o meu reino. Qual é o seu reino? Quais são os seus reinos? Você pode tornar o seu reino melhor ou pior a cada dia. Outra coisa é saber que não precisa de alarde nem de propaganda. As coisas discretas têm um poder muito grande. E você fazer as coisas só para aparecer tira todo o mérito. E aí morre ali. Deixa eu contar uma história pra você. Eu conheci um casal e o pai do marido morreu atropelado. E quando eu fui na casa deles para prestar os meus sentimentos, eles me contaram uma história que eu achei muito interessante. Quando foi no funeral desse senhor, muitas pessoas que eles nem conheciam estavam lá para falar coisas boas a respeito do falecido, mostrar como ele tinha sido importante na vida delas, com a presença dele, com os gestos de bondade. E isso encheu o coração do filho dele, sabendo dessas histórias todas e como o pai dele usou a vida para tornar esse mundo um lugar melhor. E aí eu fiquei pensando, o que será que vão falar de mim no meu funeral? O que será que vão falar de você no seu funeral? Se a gente quer que falem coisas boas, a gente tem que plantar coisas boas enquanto a gente está aqui. Esses são os tesouros no céu de que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus. Você precisa lembrar também que vai ser necessário ir até o fim, sem esmorecer, sem desanimar. Isso tem que durar a sua vida toda. E se você mudar o seu modo de proceder, que seja para melhor, não para pior. Porque a gente sempre muda com o tempo. Para melhor ou para pior. E eu não sei se você já percebeu, mas a idade vai exacerbando as nossas características na juventude. Uma pessoa que é bondosa, que é legal durante a juventude, quando fica idosa, fica mais legal e mais bondosa. Já uma pessoa que seja chata, rabugenta, reclamona na juventude, se torna muito mais disso quando fica velha. Então seja bom desde já. E se você não foi até aqui, ainda é tempo de mudar, ainda é tempo de melhorar. A cada dia, Deus dá pra gente a oportunidade de fazer novas escolhas. A cada hora, a cada segundo também. Dá pra começar hoje mesmo e agora mesmo. Eu acredito em recomeços diferentes e Deus acredita também. Se você acompanhou a playlist sobre como entender a Bíblia, você viu que recomeço é algo que Deus ama. A gente vê, por exemplo, na história de Ruth. Se você quiser dar uma olhadinha no vídeo sobre Ruth, que eu vou deixar o link aqui embaixo, arrependimento e fé também são coisas importantíssimas no reino de Deus. Se você tiver desejo de mudança, você está arrependido. Se você acreditar que dá para mudar, você está tendo fé. E tanta gente passou por essa experiência. Judá, um dos filhos de José, que a gente vê lá no livro de Gênesis, que foi quem teve a brilhante ideia de vender seu irmão José como escravo. No final do livro a gente vê o arrependimento dele e a mudança no caráter. Moisés também, que se achava todo importante, todo grandioso, foi humilhado, precisou passar por maus bocados para poder ficar no ponto certo para Deus usar a vida dele para libertar um povo inteiro. Mateus também, que era cobrador de impostos, quando encontrou Jesus mudou totalmente de vida. João e seu irmão Tiago, que eram ávidos por poder, quando deixaram Jesus transformar o coração, acabaram se tornando outras pessoas. E João passou a ser conhecido como o apóstolo do amor. Pedro também, impetuoso, às vezes até covarde, se transformou numa rocha. Como Jesus
disse que seria. Paulo, que era perseguidor dos cristãos, encontrou Jesus no meio de uma perseguição dessas, entregou-lhe todo o coração e se transformou no apóstolo dos gentios, dos não-judeus. Eu também, que tinha uma tremenda angústia no coração, que me fazia querer me matar quando eu tinha 18 anos. Encontrei Jesus, tive uma nova vida, um novo começo. Jesus mudou toda a minha perspectiva, toda a minha visão de mundo. Me tornou uma esposa feliz, uma profissional realizada, uma mãe de família orgulhosa, uma cristã por convicção. Converse também com outras pessoas. Se você estiver pensando a respeito disso e outra pessoa for pensar também junto com você, vocês podem receber inspiração mútua a partir de pontos de vista diversos. Faça então uma primeira lista daquilo que você considere mais memorável do que você viveu até agora. O legado que você recebeu de outros e também o legado que você está construindo por enquanto. Podem ser acontecimentos, pessoas, lugares, realizações, coisas grandes ou coisas que podem ter parecido insignificantes, coisas sérias ou divertidas, momentos que te absorveram completamente. Você já percebeu que a pressa em consumir a vida impede a gente de vivê-la e de enxergar o que realmente é importante? Não deixe para fazer essa lista quando você for velho, não. Quando você estiver morrendo, principalmente porque a gente nem sempre sabe quando isso vai acontecer e pode ser bem antes do que a gente está imaginando. E fazer essa lista é bom para que a gente pelo menos consiga enxergar se a gente está indo na direção certa. Depois de fazer essa lista, faça uma outra das coisas que você ainda gostaria de viver, com um legado que você ainda quer construir. Também podem ser acontecimentos, pessoas, lugares ou realizações. Pode ser a partir de oportunidades perdidas que você lembre, algum telefonema que você deixou de dar e gostaria de ter dado, alguma viagem que você gostaria de fazer, amigos que você gostaria de reencontrar, ideias que você teve e gostaria de colocar em prática. O que pode ter levado você a não ter feito isso, ou imaginar que você não vai fazer, pode ser falta de ânimo, falta de tempo, de dinheiro ou de saúde. Só que podem ser coisas bem grandes ou prazeres simples do cotidiano. Pense naquilo que prende a sua atenção, que desafia a sua imaginação, que desperta o seu interesse. Essa sua lista não precisa ser definitiva. Conforme você vai mudando ao longo da vida, vá mudando a sua lista também. Vá aprimorando com o tempo. Ela vai servir para equilibrar as suas necessidades pessoais com as suas responsabilidades. A partir dela, você vai conseguir enxergar o que merece ser realmente suas prioridades, o que parece mais realizável. E o tempo vai se tornar seu aliado e não seu adversário, para que você realize essas coisas. Você permite que eu te dê algumas dicas para você fazer a sua lista futura das coisas que você ainda quer fazer? Primeiro, crie um bom ambiente. Na hora que você for escrever, fique bem confortável, bem à vontade, para que as ideias possam fluir e não ser arrancadas como num parto a fórceps. Tenha lápis, papel, um atlas, agenda de telefones, agenda de compromissos, álbuns de fotos, livros favoritos seus e outras coisas que você imaginar que possam ajudar você para fazer essa lista. Seja você mesmo, não quem os outros querem que você seja ou pensam que você é, mas seja tão excêntrico, emotivo, otimista, audacioso, atrevido, atencioso, nostálgico, honesto, que você puder. Tenha também os pés no chão. Apesar de ser bom você pensar nas metas bastante difíceis que você gostaria de alcançar, é bom não ir tão longe quanto imaginar, gostaria de voar igual o super-homem ou ter visão de raio-x. Pense grande, tenha metas ambiciosas, sem muita crítica, mas também pense pequeno, nas pequenas curiosidades do cotidiano. Seja bem específico. Por exemplo, em vez de colocar, eu quero ter um restaurante, coloque que tipo de restaurante, que venda que tipo de comida, qual o ambiente, que tipo de clientes, em que país, em que cidade, à beira-mar, nas montanhas. E escreva 100 objetivos. Pelo menos 10 por sessão. Que sessões são essas? Eu vou dar 10 sessões para você aqui, de sugestão, para que você possa fazer a sua imaginação viajar. Então, veja se você consegue pensar em 10 objetivos, 10 metas, 10 coisas para fazer antes de morrer, em cada uma dessas 10 sessões que eu vou falar. Primeira sessão, raízes.
procurar um amigo, visitar alguém da outra geração, brincar outra vez de alguma coisa que você costumava fazer na infância ou na juventude, voltar ao lugar onde você cresceu, fazer a sua árvore genealógica. Segunda sessão, explorar, ver a aurora boreal, ser mochileiro, explorar a sua cidade, cruzar o país, dar uma longa caminhada. Terceira, experimentar, morar sozinho, ser excêntrico, usar salto alto, uma comida nova, deixar a barba crescer. Quarto, desafiar, mudar um hábito, entrar em forma, saltar de paraquedas, aprender karatê, subir numa árvore, doar, apoiar o mais fraco, orientar uma criança, salvar uma vida, participar de uma passeata, cuidar de um animal ferido. Sexto, aprender um truque de mágica, a nadar, uma língua estrangeira, um instrumento musical, ensinar para que outra pessoa aprenda. Sétimo, expressar, pintar um quadro, fazer uma tatuagem, encenar uma peça, fazer um discurso, cantar numa banda. Oitavo, amar, fazer uma festa para um amigo, se apaixonar, casar, começar uma família, ter um filho. Nono, trabalho, gerenciar uma pousada, trabalhar em casa, mudar de carreira, abrir um restaurante, ter um trabalho exótico. E 10ª sessão, legado, ver o seu filho crescer, continuar uma tradição familiar, deixar um testamento, construir alguma coisa durável, começar tudo de novo. E como você pode tornar essa sua segunda lista uma realidade? Primeiro, não tenta fazer tudo não, mas comece com o que for mais significativo para você. Talvez você só vá conseguir realizar 10% do que você escrever, e já está muito bom, desde que seja coisa que signifique muito. Não adie, porque esse dia nunca pode chegar. Reveja sua lista de vez em quando para ver se não existe alguma coisa que você mesmo comece a achar ridículo demais ou sem propósito, que pode ser dispensável. Uma semana depois, talvez ter um chimpanzé não seja uma opção tão legal quanto você achou na hora que escreveu. Mas não desista de alguma coisa só porque você acha que é difícil conseguir. Se você quiser muito, esforce-se para ter isso. Dê uma olhadinha em todos os objetivos, todos os planos que você escreveu e procure um objetivo comum, um fio condutor. Veja como um completa o outro e a sua lista não é tão aleatória quanto parece. Verifique também qual é o objetivo mais desafiador desses que você colocou. Existe algum deles que você gostaria de manter em segredo? Existe algum mais ambicioso pelo qual valeria o sacrifício? Quais são os itens mais caros e quais são os mais baratos que você escreveu? Existe alguma coisa aí que é realmente válida, mas que você não consegue se imaginar fazendo? Existe alguma coisa que você poderia começar a realizar ainda hoje? Ou no máximo na semana que vem ou mês que vem? Quais são os itens mais surpreendentes da sua lista para você mesmo? Se você só pudesse fazer 5 desses objetivos, quais seriam? Quais deles você gostaria de fazer com o seu amor ou com um amigo? Veja se há pelo menos 3 que poderiam ter um bom impacto sobre outras pessoas e quais exigiriam de você aprender alguma coisa nova. O importante não é só você conseguir fazer alguma coisa, mas o próprio processo para chegar lá. Ao longo do caminho, você vai ter um monte de descobertas e elas podem chegar a ser até mais saborosas do que a meta que você está almejando. A sua lista, já falei, pode ir mudando conforme você for mudando também. De vez em quando, reveja os seus objetivos e veja também o quanto você já progrediu na realização deles. E deixa eu falar uma coisa para você. Sempre haverá arrependimentos, mas o melhor que você pode fazer é se preocupar em aproveitar a vida da melhor maneira possível e enquanto isso é possível. Você quer saber mais a respeito disso? Você pode dar uma olhadinha em 100 coisas para fazer antes de morrer, de Michael Ogden e Chris Day, com muitas ideias que podem inspirar você. Você pode olhar também Escolha Ser Feliz, de Stephanie Dowrick, mostrando em como você, transformando a sua vida numa vida mais feliz, você consegue transformar a vida das pessoas com quem você se importa, que estão à sua volta, em vidas mais felizes também. Dê uma olhadinha também em Liberdade da Simplicidade, de Richard Foster, que fala muito a respeito de uma herança para os filhos, uma herança para o mundo, no sentido de um legado. E você também pode dar uma olhadinha no vídeo que eu já postei sobre realização de sonhos. O link está aqui embaixo. E na semana que vem, retomando a playlist sobre assuntos bíblicos, a gente vai falar sobre testemunho. O que é isso? E por que é importante? Quer saber? Semana que vem eu te conto.